pessoal, vou aproveitar aqui que eu tô dirigindo para poder conversar um pouquinho mais com vocês em relação à adaptação do cachorro para poder fazer xixi no Easy. Muita gente tem essa dúvida, muita gente deixa de comprar o Easy porque tem medo do cachorro não se adaptar, não se acostumar e acabar perdendo esse investimento. Então eu vou contar um pouquinho mais como foi o processo da Iris, porque os donos dela já estavam com o Easy em casa, mas ela praticamente não estava fazendo lá, ela estava fazendo sempre no tapetinho, e eu vou explicar para vocês como fazer esse processo de adaptação de uma forma que dê certo, né? Sem o cachorro ter a opção de escolher. Então desde que a Iris chegou lá em casa, eu já comecei o processo com ela no Easy. Então o que eu fiz para poder ajudar ela a acertar e tentar estimular ela mais a fazer xixi, né? Eu coloquei o tapetinho em praticamente metade do Easy e sempre fui levando ela lá na guia. E aí entra a importância da rotina estruturada, que assim a gente consegue fazer uma restrição com o cachorro para que ele primeiro não erre o lugar de fazer o xixi. Então se eu deixasse ela solta, ela ia fazer xixi em lugares errados. Então eu consigo restringir o cachorro e levar ele até o banheiro todas as vezes na guia. Então nos primeiros dias ela demorou bastante para fazer, o que é super normal, porque ela estava num ambiente novo, ela não me conhecia muito bem, ela não conhecia a minha casa. Minha casa tem, né, cheiro de outros cachorros, então o cachorro fica mais confuso. É super normal o cachorro segurar nesse primeiro momento. Então ela segurou bastante. Eu fiquei estimulando ela a beber água, né? Tentei fazer misturar ali o patezinho com a água para poder estimular ela a beber. Fazia atividade física, colocava ela na esteira, fazia passeio na rua. Um detalhe em relação a Iris é que ela ainda não fez xixi e cocô na rua. Então isso me ajudou um pouco nessa adaptação em casa. Não precisei restringir ela completamente de passeio. Então com o tempo, o que começou a acontecer? Ela acertou algumas vezes, ela sempre fazia em cima do tapetinho. Chegou um dia que eu coloquei até um papel toalha só e ela fez em cima do papel toalha. Mas depois de uns 2, 3 dias que eu já estava nesse processo e ela já tinha acertado mais vezes, aí sim eu comecei a tirar o tapetinho e ela começou a fazer. Uma coisa que eu fiz com ela também, que aprende comandos muito rápido, é começar a falar a palavra banheiro. Então todas as vezes que eu levava ela lá na guia, ela subia, eu ficava falando a palavra banheiro, e quando ela fazia xixi também, fico repetindo a palavra banheiro. A Dory eu fiz isso, e hoje ela já faz xixi sob comando. Então eu acho isso muito interessante pra gente fazer, principalmente com um cachorro que tem essa facilidade, né, de aprender comandos, e é o que eu tô iniciando agora com a Iris. E aí depois desses 3 dias ela já começou a assimilar muito melhor. E aí agora eu tô saindo com ela da caixa de transporte, levo ela lá na guia no Easy e ela tá fazendo direitinho. Ela não fica, eu não preciso mais ficar movimentando, porque isso é uma coisa importante para vocês saberem, tá? Quando o cachorro ainda não sabe fazer o xixi ali, não adianta eu levar ele lá na guia, ele subiu no Easy, saiu e eu ir embora. Eu preciso ficar ali um tempo com o cachorro. Então o que eu faço? Eu levo na guia, ele sobe no Easy, ele não fez, quer sair, eu dou uma volta ali na minha cozinha, que o banheirinho fica perto, então eu dou uma volta e volto com ele pra lá e fico nessa até o cachorro fazer. Tem uns que você pode fazer o quanto você quiser que eles não vão fazer, e aí o que a gente faz? Restringe ele de novo. Então levei no banheiro, não fez, volta pra caixa, e aí depois de um tempo eu levo de novo até o cachorro acertar. Lembrando que o intuito de tudo no treinamento é eu fazer o cachorro acertar. É com repetições que ele vai aprender exatamente o que fazer. E esse processo ele vale para a vida inteira dela. Então uma das dúvidas da dona foi que eles vão colocar o Easy no lugar, o apartamento está em reforma e depois eles vão mudar o Easy de lugar. E aí ela me perguntou o que fazer. E eu expliquei exatamente isso para ela, você vai fazer o mesmo processo. Então quando a gente muda o banheiro de lugar, acontece alguma mudança, se você for trocar o Easy por outra coisa ou trocar outra coisa pelo Easy, o processo é o mesmo. Então mudou de lugar, o que vai ter que fazer? Fica uns dias levando o cachorro lá na guia para ele entender certinho onde fica esse novo lugar do banheiro. Isso aconteceu com a Dory quando eu troquei o Easy. Eu comprei o Easy e aí ela ficou com medo do Easy, ela não queria subir lá, sendo que a Dory
ela sempre foi acostumada a fazer xixi em tabladinho, sempre fez, mas com o Easy especificamente, ela ficou com medo. E aí o que eu tive que fazer? Ficar levando ela lá na guia, restringir ela mais, que é uma coisa que eu já não faço mais com ela, ela já passou bastante dessa fase, então eu não restringo ela tanto, mas eu tive que voltar esse processo para ajudar ela a acertar o banheiro. E até hoje, e às vezes eu fico relembrando ela que aquele ali é o lugar do banheiro, ela precisa fazer ali. Porque o que acontecia? Ela fazia na frente do Easy, então ela não subia e fazia na frente. Então ela sabia o lugar, mas ela estava um pouco confusa ali de onde fazer. E aí eu regredi um pouco com ela e fiquei levando ela lá na guia, sempre ficava relembrando o lugar. Então é esse o processo, gente. Não é difícil de ser feito, mas confesso pra vocês que é uma coisa chata, principalmente pro cachorro que faz xixi e cocô na rua e agora você quer transferir isso pra dentro de casa. Aí sim você vai ter que fazer uma restrição de passeio, estimular bastante ele a beber água pra ele não ficar segurando tanto tempo, porque é uma coisa que também envolve a saúde do cachorro. Por isso que eu tô falando, é simples de ser feito, mas é trabalhoso, assim, é chato, é uma coisa que desgasta, você fica frustrado porque o cachorro tá segurando, aí você fica preocupado, mas precisa acontecer pra a gente conseguir passar a informação correta pro cachorro. Eu sei que muita gente tem essa dúvida quando eu comecei a postar sobre o Speed nesse processo, e agora a Iris, muitas pessoas mandam uma mensagem com dúvidas, então resolvi fazer esse vídeo aqui para esclarecer para quem está me assistindo e também para os donos da Iris. Sempre que precisar, mudou de apartamento, viajou para algum lugar, sempre lembre de relembrar o cachorro onde ele precisa fazer xixi, e quando o cachorro sabe o comando, fica ainda muito mais fácil. Então espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Aproveitei aqui o meu caminho para casa para poder conversar um pouquinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Deixem aí nos comentários para mim se vocês gostam, se preferem que eu tivesse feito esse vídeo em casa. Mas espero vocês no próximo vídeo aqui do treinamento intensivo da Iris.